Ano de leitura bíblica, mês de dezembro, dia 23. Eclesiástico 47 a 48 e Salmos 145. Salmo 145. O Senhor, esperança dos aflitos. Aleluia! Louva, ó minha alma, o Senhor. Louvarei o Senhor por toda a vida. Salmodiarei o meu Deus enquanto existir. Não coloqueis nos poderosos a vossa confiança. São apenas homens nos quais não há salvação. Quando se lhe for o espírito, ele voltará ao pó, e todos os seus projetos se desvanecerão de uma só vez. Feliz é aquele que tem por protetor o Deus de Jacó, que põe a sua esperança no Senhor seu Deus. É esse o Deus que fez o céu e a terra, o mar e tudo o que eles contêm, que é eternamente fiel à sua palavra, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor livra os cativos, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor ergue os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor protege os peregrinos, ampara o órfão e a viúva, mas entrava os desígnios dos pecadores. O Senhor reinará eternamente. Ó Sião, teu Deus é rei por toda a eternidade. Eclesiástico capítulo 47. Davi e Salomão. Depois disso, levantou-se Natã, profeta no tempo de Davi. Assim como a gordura da vitamina se separa da carne, assim foi Davi separado do meio dos israelitas. Ele brincou com os leões como se fossem cordeiros, e tratou os ursos como cordeirinhos. Não foi ele quem em sua mocidade matou o gigante e tirou a vergonha do seu povo? Levantando a mão com uma pedra de sua funda, abateu a insolência de Golias, pois ele invocou o Senhor Todo-Poderoso, o qual deu à sua destra força para derrubar o terrível guerreiro e para levantar o poder de seu povo. Assim foi ele festejado por causa da morte de 10.000 homens. Louvaram-no nas bênçãos do Senhor e ofereceram-lhe uma coroa de glória, porque ele esmagou os inimigos de todos os lados. Exterminou os filisteus, seus adversários, como se vê ainda hoje, e abateu o seu poder para sempre. Fez de todas as suas obras uma homenagem ao Santo e ao Deus Altíssimo com palavras de louvor. Louvou o Senhor de todo o coração, amou a Deus que criou e lhe deu poder contra seus inimigos. Estabeleceu cantores diante do altar e compôs suaves melodias para os seus cânticos. Deu esplendor às festividades e brilho aos dias solenes, até o fim da vida, para que fosse louvado o santo nome do Senhor, e fosse glorificada desde o amanhecer a santidade de Deus. O Senhor purificou-o de seus pecados, engrandeceu o seu poder para sempre, e firmou-lhe por sua aliança a realeza e um trono de glória em Israel. Depois dele apareceu seu filho cheio de sabedoria. Por causa dele o Senhor derrubou todo o poder dos inimigos. Salomão reinou em dias de paz. Deus submeteu a ele todos os seus inimigos, a fim de que ele construísse uma casa ao nome do Senhor e lhe preparasse um santuário eterno. Quão bem foste instruído na tua juventude? Foste cheio de sabedoria como um rio. Tua alma cobriu toda a terra. Encerrastes enigmas em sentenças. Teu nome foi glorificado até nas ilhas longínquas, e foste amado na tua paz. Por teus cânticos, provérbios, parábolas e interpretações, foste admirado por toda a terra. Em nome do Senhor Deus, que é chamado o Deus de Israel, ajuntastes montes de ouro como se fosse bronze, amontoastes prata como se faz com chumbo. Entregaste teus flancos às mulheres, saciastes teu corpo, maculaste tua glória, profanastes tua raça, atraindo assim a cólera sobre seus filhos, e o castigo sobre tua loucura, causando com isso um cisma no reino,
e fazendo sair em Efraim uma dominação rebelde. Mas Deus não esqueceu da sua misericórdia, não destruiu nem aniquilou as suas obras, e arrancou pela raiz a posteridade de seu eleito. Não exterminou a raça daquele que ama o Senhor. Ao contrário, deixou um resto a Jacó e a Davi, um rebento de sua raça. E Salomão teve um fim semelhante ao de seus pais. Deixou depois de si um filho que foi a loucura da nação, um homem desprovido de juízo chamado Roboão, que transviou o povo por seu conselho. Jeroboão, filho de Nabate, que fez Israel pecar e abriu para Efraim o caminho da iniquidade. Houve entre eles uma profusão de pecados, que os expulsaram para longe de sua terra. Procuraram todos os meios de fazer o mal, até que veio a vingança, que pôs um termo às suas iniquidades. Eclesiástico, capítulo 48. Profetas e reis. Suas palavras queimavam como uma tocha ardente. Elias, o profeta, levantou-se em breve como um fogo. Ele fez vir a fome sobre o povo de Israel. Foram reduzidos a um punhado por tê-lo irritado com sua inveja, pois não podiam suportar os preceitos do Senhor. Com a palavra do Senhor, ele fechou o céu, e dele fez cair fogo por 3 vezes. Quão glorioso te tornaste, Elias, por teus prodígios? Quem pode gloriar-se de ser como tu? Tu que fizeste sair um morto no seio da morte, e o arrancastes da região dos mortos pela palavra do Senhor. Tu que lançaste os reis na ruína, que desfizeste sem dificuldade seu poder, que fizeste cair de seu leito homens gloriosos. Tu que ouvistes no Sinai o julgamento do Senhor, e no monte Horebe os decretos de sua vingança. Tu que sagrastes rei para a penitência, e estabelecestes profetas para te sucederem. Tu que fostes arrebatado num turbilhão de fogo, num carro puxado por cavalos ardentes, tu que fostes escolhido pelos decretos do tempo, para amenizar a cólera do Senhor, reconciliar os corações dos pais com os filhos e restabelecer as tribos de Jacó. Bem-aventurados os que te conheceram e foram honrados com a tua amizade. Pois, quanto a nós, só vivemos durante esta vida, e depois da morte, nem mesmo nosso nome nos sobreviverá. Elias foi então arrebatado em um turbilhão, mas seu espírito permaneceu em Eliseu. Nunca em sua vida teve Eliseu medo de um príncipe. Ninguém o dominou pelo poder. Nada houve que o pudesse vencer. Seu corpo, mesmo depois da morte, fez profecias. Durante a vida fez prodígios. Depois da morte fez milagres. E apesar de tudo isso, o povo não fez penitência, não se afastou dos seus pecados, até que foi expulso de sua terra e espalhado por todo o mundo. Só ficou um resto do povo, um príncipe da casa de Davi. Alguns deles fizeram o que é do agrado de Deus. Os outros, porém, multiplicaram os seus pecados. Ezequias fortificou sua cidade, trazendo água até o centro. Abriu com ferro um rochedo e construiu um poço para as águas. Durante seu reinado veio Senaqueribe, que enviou Rabsaces, o qual levantou a sua mão contra eles. Ele estendeu a sua mão contra Sião, ensoberbendo-se com seu poder. Foi então que os seus corações e as suas mãos desfaleceram. Sentiram dores como a parturiente. Invocaram o Senhor misericordioso, levando para os céus as suas mãos estendidas, e o Santo, o Senhor Deus, ouviu logo a sua voz. Não se recordou dos seus pecados, não os entregou aos seus inimigos, mas purificou-os pela mão de Isaías, seu santo profeta. Derrubou o acampamento dos assírios, e o anjo do Senhor os desbaratou, pois Ezequias fez o que era agradável a Deus. Caminhou corajosamente pelas pegadas de Davi, seu pai, assim como lhe havia recomendado Isaías, o grande profeta, fiel aos olhos do Senhor. Um dia o sol retrocedeu e o profeta prolongou a vida do rei.
Por uma poderosa inspiração, ele viu o fim dos tempos e consolou aqueles que choravam em Sião. Ele anunciou o futuro até o fim dos tempos, assim como as coisas ocultas antes que se cumprissem.